Olá, meus queridos, eu sou Léo Arruda, professor de História, e hoje estamos aqui para conversar sobre um tema interessantíssimo e importante para vocês, o golpe civil-militar de 64 aqui no Brasil. Bem, para entender melhor o momento político que levou ao golpe 64, é importante a gente perceber todo aquele contexto que viu o Brasil naquele momento, um momento bem complicado. João Goulart era o nosso presidente, aqui está ele, olha a carinha dele. João Goulart, nosso presidente, em 64, que chegou ao poder após a renúncia de Jânio Quadros. Um momento também conflituoso da nossa história, mas hoje não vou abordar esse ponto, vou dar sequência aqui com o Jango. João Goulart, então, nosso presidente, assume o cargo aqui no Brasil e o problema principal para ele ali era resolver as questões com relação às reformas de base. João Goulart o tempo todo falava em reformas de base, em transformar radicalmente esse país. E eram 4 as suas propostas de reforma. Ele falava sobre reforma agrária, um tema complicado aqui no Brasil, reforma urbana, garantir moradia para as pessoas aqui no país, reforma eleitoral e reforma fiscal. Essas 4 reformas mudariam, de fato, o nosso país. E contra essas reformas, movimentou-se uma elite conservadora brasileira que vai se opor o tempo todo ao governo de João Goulart. Não foram fáceis esses anos para o presidente. João Goulart precisava implementar as mudanças no país. Não seria fácil. O Congresso estava contra João Goulart. Dessa forma, aconselhar para amigos íntimos, conselheiros, ele opta por convocar comícios no Brasil inteiro. Dessa forma, convocar o povo a apoiá-lo para executar as reformas de base por aqui. E assim, no dia 13 de março de 1964, João Goulart, na Central do Brasil, convoca o povo brasileiro. 150 mil pessoas, aproximadamente, compareceram, principalmente homens do grupo trabalhadores, camponeses, operários, ok? As massas, como são chamadas, estavam todos lá e ouviram atentamente os discursos de Jango, Brizola e outros que compareceram naquela bancada. E João Goulart prometia, naquele momento, fazer o que até então era impensado no Brasil: executar a reforma agrária, desapropriar terras, incomodando as elites no país. E João Goulart foi além. Com o apoio popular, assina a reforma agrária e assim ele poderia pressionar o Congresso Nacional. O primeiro passo foi dado, agora um passo bastante perigoso. Em São Paulo, 6 dias depois, reúne-se as partes conservadoras, militares, membros da igreja, burguesia, pessoas que não viam em João Goulart a segurança de um presidente. E nesse momento, no dia 19, em São Paulo, temos aqui o grande comício, ou melhor, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esses homens, juntamente com a igreja, vão se opor às reformas de base, vão se opor a João Goulart. E dessa forma, vão dar sustentação civil ao golpe. Se fala em golpe militar, na verdade, tem que se perceber que é um golpe civil-militar. Sem o apoio da população, desses grupos conservadores, João Goulart não seria derrubado. O clima no Brasil era de total instabilidade. No Rio de Janeiro, houve reuniões de membros da Marinha e do Exército, mostrando que as partes mais baixas, a baixa patente do Exército, soldados, cabos e sargentos, não estavam satisfeitos com os rumos da política nacional. Esse contexto efervescente aqui no Brasil vai levar o João Goulart a escolher um lado. João Goulart opta por ficar ao lado das massas, ao lado do povo. Ao fazer isso, virava as costas para as altas oficialidades do Exército, que nesse momento articulavam um golpe. Minas Gerais, São Paulo, não vão perdoar a posição de João Goulart. E assim, os generais marchavam em direção ao Rio de Janeiro. João Goulart, acuado, não tinha muito o que fazer. Optou por um recuo estratégico. E não foi para Brasília. Do Rio de Janeiro, João Goulart foi para o Rio Grande do Sul, encontrar-se com Brizola. João Goulart e Brizola se encontram no Sul para tentar resistir ao golpe, como fizeram anos antes. Mas agora não foi suficiente. Ranieri Mazzini, no Congresso Nacional, decreta: o cargo está vago. Naquele momento, o Brasil estava sem presidente. E na ausência da presidência, os militares rapidamente se organizam e estabelecem um governo para tomar conta do país. Isso vai durar 21 anos. Uma longa noite de 21 anos. A ditadura começa no Brasil. Em 64, após o golpe militar, golpe civil-militar, não se esqueça disso, os militares assumiram o comando do país. E, ao fazer isso, precisavam reorganizar a política nacional. Afinal, o Brasil saía de um modelo democrático para um modelo ditatorial. E assim os militares optaram por atos institucionais, ações do Poder Executivo sobre os demais poderes. E sem consultar ninguém, eles próprios escreviam os atos e aplicavam à sua mercê, à sua vontade. Sendo assim, o primeiro ato institucional, vamos chamar de AI-1, era o chamado Operação Limpeza, que buscava marcar bem a posição do governo. O Executivo atuava naquele momento sobre o Legislativo e sobre o Judiciário. Sobre o Legislativo, temos ali a cassação de vários mandatos,
de deputados, parlamentares, que não eram favoráveis ao golpe. No judiciário aconteceu a mesma coisa. Vários juízes que se manifestaram contrariamente ao golpe foram também retirados de cena. Eram aposentados compulsoriamente. O governo se reorganizava dessa maneira. Além disso, os militares atuaram na própria carne, cortaram na própria carne. Militares considerados subversivos, comunistas, socialistas, uma ameaça ao regime até então instalado, também foram suspensos, retirados de cena. E o elemento civil também pagou sua conta. Muitos professores, funcionários públicos, foram também limados. Sendo assim, o governo dava a sua cara, mostrava a que veio. Viemos reorganizar o país, restabelecer, na opinião deles, a ordem política. Para muitos, falava-se que os militares ficaram no poder apenas 2 anos, para garantir o retorno da democracia, algo que com Jango era uma ameaça, como estava ameaçado. E assim os militares se organizavam. O AI-1, Operação Limpeza, deu a cara do novo regime. Depois foi feito o AI-2. O AI-2 é bem interessante porque ele trabalha 2 aspectos. Primeiro, a questão dos partidos no Brasil. Esse AI-2 estabelecia o fim dos partidos políticos. Até então, tínhamos vários partidos atuando no país. E a partir daqui, ficaram apenas 2. De um lado, apoiando o governo militar, nós tínhamos a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional. Em oposição à ARENA, em oposição ao governo, fundava-se o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. E assim o Brasil tinha, naquele momento, curiosamente, 2 partidos. O que, de certa maneira, é estranho se pensar em uma ditadura. Normalmente as ditaduras têm apenas um partido, o do governo. No Brasil, não, nós tínhamos 2, ok? E mais, o Congresso ficou boa parte do tempo aberto. Então, tínhamos aqui um debate, um diálogo entre a ARENA e esse MDB. E esse AI-2, a gente trabalhou a ideia de eleições indiretas para presidente. Aqui no Brasil, o presidente seria eleito, mas não mais pelo povo, pelo voto na urna. O trabalhador agora não mais poderia escolher o presidente. O voto indireto funcionava mais ou menos assim. Você, trabalhador, você, brasileiro como um todo, votava para deputados e senadores. Eles formavam um grupo e, dessa forma, esses deputados, no Congresso Nacional, escolhiam um próximo presidente. Isso é um voto indireto. O povo participa do processo, mas não pode escolher diretamente o seu representante. Mas um ponto importante. Nesse momento, o governo mostra que há eleições. É uma ditadura com eleições, porém eleições controladas. Esses deputados, ao votarem diretamente, anunciavam, declamavam seu voto perante todos. E, obviamente, não poderiam votar contra a vontade dos governantes. Os presidentes eram eleitos, mas todos já sabiam qual seria o próximo a assumir o comando do país. O AI-3, ele nasce num contexto bem diferente. No Brasil, as eleições diretas para governador se mantiveram, o que causou um problema para o governo, pois na primeira eleição para governador, após a ditadura, houve uma grande vitória do MDB. Os candidatos do MDB assumiram o comando do país nos governos estaduais, e isso assustava o regime militar. Afinal, tem um presidente da ARENA, um presidente militar, e as bases estaduais do MDB poderiam causar choques. Sendo assim, estabeleceu-se que dali para frente, o voto para governador não mais seria direto, também seria de maneira indireta. As câmaras estaduais votariam para os governadores, eliminando a presença do povo na escolha do seu governador. O AI-4, ele também é interessante porque, na verdade, ele é uma Constituição, ele é a Constituição. O AI-4 incorpora no corpo de leis tudo que foi criado até então. AI-1, AI-2, AI-3 passam a fazer parte do AI-4. E assim você tem uma nova Constituição no Brasil que vai, de fato, sistematizar o governo e vai legitimar o governo. Nossa ditadura tinha uma Constituição. Não se esqueçam disso, uma Constituição feita pelos militares, de acordo com a vontade deles, incorporando os atos institucionais. Percebam até agora o seguinte, o Brasil é uma ditadura, não pense o contrário disso. Porém, há uma aparente democracia. Temos presidentes que são eleitos de tempos em tempos, 4 anos, 5 anos. Temos um Congresso aberto, na maior parte dos 21 anos, o Congresso permaneceu aberto, deputados funcionando ali dentro, funcionando, claro, controlados por um regime, um aparato cerceador. Temos eleições no Brasil inteiro, de maneira indireta, na maior parte dos casos, mas havia eleições. Temos 2 partidos, um de situação e um de oposição. Há uma aparente democracia. Digo, aparente. De fato, ela não existia, o governo controlava as ações políticas no Brasil. E, para fechar, talvez o mais famoso dos atos institucionais, o chamado AI-5, de dezembro de 68. O AI-5 foi seguramente o ato mais autoritário do governo e foi criado num contexto em que deputados não votaram a favor da presidência.
Inclusive, membros da própria Arena não votaram a favor do presidente. E o presidente, então, Costa e Silva, não aceita essa situação, estabelece e impõe o AI-5. Esse AI-5 é extremamente repressor. Ele garantiu a censura prévia. Dessa maneira, peças teatrais, músicas, cinema não tinham liberdade de funcionamento no país. Estabeleceu caça dos mandatos, a possibilidade de caçar mandatos e também o fechamento do Congresso. Em 68, o Brasil, de fato, assumia a cara, o aspecto de uma ditadura como nós conhecemos. Começam aí os chamados anos de chumbo da ditadura nacional brasileira. O Enem 2013 cobrou esse assunto de vocês. Então, vamos ver essa questão agora. PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRT. Finados. Esses partidos estavam sendo extintos naquele momento. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a letra A, extinção dos partidos nanicos. Partidos nanicos, só acabaram os nanicos? Os outros ficaram? Não. Houve extinção de todos os partidos. Se contar aqui, o DN, PTB, PSD não eram partidos nanicos. Então, letra A está fora. Letra B, retomada dos partidos estaduais. Retomada de partidos seria o retorno ao cenário político. Justamente o contrário, eles estão desaparecendo. Então, a letra B também não nos serve. Letra C, adoção do bipartidarismo regulado. Essa, sim, nossa melhor resposta. Bipartidarismo, AI2, e regulado pelo Estado. O governo vai controlar os partidos, o governo criou os partidos. MDB e Arena são criações do governo. Então, letra C é o nosso gabarito, sem a menor sombra de dúvida. Letra D, superação do fisiologismo tradicional. Não. O Brasil aqui rompia com as tradições parlamentares, partidárias, e criava um novo modelo político. Letra D está fora também. E, excluindo a letra E, valorização da representação parlamentar. Justamente o contrário. Ao eliminar partidos, você desvaloriza a representação parlamentar. Chegamos ao fim dessa primeira parte sobre a ditadura militar. Se eu não tomar um golpe de ninguém, eu volto a comentar esse assunto com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse momento. Continue acessando nosso portal, vai ter mais aulas com os professores maravilhosos que estão todos aqui. Grande abraço a todos.